Né? E o que elas trazem para a gente em termos da discussão que é proposta pela mesa? Eu fiquei pensando como trabalhar com essa categoria de racismo ambiental, nesses casos, né? E ela tem uma dificuldade no uso da categoria, eu não sei se a gente poderia já chamar de conceito, mas enfim, dessa categoria, na medida em que ela é difícil caracterizar uma intencionalidade racial nessa apropriação, né? E falar de racismo sem intenção, né, é possível, mas coloca alguns problemas para a gente, né? E eu fiquei imaginando como essa categoria poderia ajudar a pensar essas situações, e eu acho que ela ajuda a pensar em termos da redundância, né, que ela oferece para pensar a situação. O que isso significa? Quer dizer, de certa forma, falar em comunidade remanescente de quilombos é falar em racismo ambiental não porque seja possível identificar ações voltadas explicitamente para essas populações, mas porque, historicamente, essas populações foram constituídas e só existem hoje em função da produção de uma estrutura de vulnerabilidade, né, para usar um termo que se opõe à sociologia, né, que fala das estruturas de oportunidade, né, mas nessas comunidades são constituídas, né, por uma estrutura de vulnerabilidade que tem fundamento justamente no racismo, né? Então, por mais que hoje a gente possa dizer que tanto a Marinha se instalaria na ilha, independente daquela população ser branca ou não, quanto que a aracucelulose se instalaria na região norte, independente do tipo de população que estivesse lá, na verdade não é à toa que essa população é negra, né? Porque esses dois empreendimentos só podem acontecer nesses dois locais em função de serem populações que foram constituídas, não estão sendo atingidas agora, mas que elas estão constituídas por essa estrutura de vulnerabilidade que a gente pode associar a um racismo de caráter geral, né, inclusive ambiental, né? E esse racismo hoje se manifesta principalmente nas justificativas que permitem avançar nesse processo de expropriação. Mas o César Maia aceitou passar um final de semana lá, e na volta desse final de semana ele escreveu uma carta, né, para o Globo, falando do absurdo que era o reconhecimento daquele grupo como remanescente de quilombos por dois motivos. Porque ela era uma área de proteção ambiental, era uma área de proteção do patrimônio histórico, né? E a transformação daquela área em remanescente de quilombos levaria à degradação do patrimônio histórico, à degradação do patrimônio ambiental e à favelização da área, né? E é muito interessante o uso da expressão favelização, né? Porque ela está diretamente associada ao tema que foi tratado na mesa anterior, né? Em que a gente estava ouvindo, né, a Lúcia Xavier chamar a atenção sobre a imputação à população negra desse caráter, né, de degradadora por natureza do meio ambiente, né? E também é interessante chamar a atenção para o fato, para a pergunta de que se a gente opta em fazer a manutenção daquele patrimônio ambiental e daquele patrimônio histórico, ele vai servir a quem, se não aquela própria comunidade, né? Quer dizer, se você está pensando na preservação, essa preservação vai servir a quem, né? De certa forma, defender a expulsão daquela população para preservar o meio ambiente significa dizer que o meio ambiente não tem nada a ver com o bem-estar das pessoas e que aquelas pessoas podem, de fato, ser excluídas por uma periferia ou outra qualquer que não tenha valor ambiental, né? Quer dizer, então o problema não é o bem-estar ou a relação entre população e meio ambiente, mas é a preservação de determinados nichos do meio ambiente que vão ser apropriados não por essa população, mas por qualquer outra. No caso da Marinha, dos parentes da Marinha, que fazem turismo todo final de semana para lá, né? Ou para outras iniciativas que acontecem na região, como, por exemplo, uma empresa de algas que foi instalada na região, apesar de ser uma área de segurança nacional, tem hoje uma empresa de algas que está sendo instalada e é uma atividade extremamente poluidora, porque a produção tanto de camarão quanto de algas em contexto de baía preservada é extremamente
ofensiva ao meio ambiente, né? E, ao mesmo tempo, a própria Marinha faz treinamentos de guerra na ilha. Então, metade ou mais da ilha é atingida constantemente por morteiros, bombas. A Baía da Marambaia, que fica interna da Baía de Sepetiba, é também lugar de teste de bombas da Marinha. E esse lugar é o lugar que os moradores chamam de viveiro dos camarões e viveiro dos peixes da Baía de Mangaratiba, né? Então, vocês veem que existem práticas que podem estar associadas ao meio ambiente, né, como treinos de guerra em empresas de algas, mas os moradores podem não estar, né? É interessante chamar a atenção também para o papel da universidade nessa situação, porque a Marinha tem um convênio com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em que produz um afluxo permanente de pesquisadores, biólogos, né, para a região. Eles já fizeram vários estudos sobre preservação ambiental e eu tive acesso a alguns mapas desses estudos e um deles conta as casas, né? São sempre as áreas de treinamento militar, as áreas de preservação, mas a população mesmo não existe, né? Então, a gente vai vendo que existe, né, tomando de empréstimo uma expressão que vem sendo usada pelo grupo da FAS, do lado, né, aqui da universidade, para tratar dessas questões. Quer dizer, se por um lado, no caso da aracilulose, existe uma chantagem do emprego, né, que é uma expressão que eu vi vocês usando, por outro lado, no caso da Marambaia, existe uma chantagem do patrimônio, né? A gente poderia dividir essas duas situações, né, chantagem do emprego e chantagem do patrimônio. E, da mesma forma que a chantagem do emprego permite você defender a ideia de que uma empresa pode se instalar numa região a despeito da manutenção da qualidade do trabalho e da qualidade do meio ambiente, né? Porque a geração de emprego justificaria isso tudo, apesar da mesma forma com que a Rosário falou, ela não gera esse emprego todo que ela promete, né? Pelo contrário, hoje a Aracilulose tem máquinas monumentais. Eu tive a oportunidade de ver uma delas, é uma coisa de ficção científica, né? E ela é capaz de derrubar e limpar talhões inteiros de eucalipto e empilhar tudo no mesmo movimento, né? Ocupando um trabalho que era de uma semana, de 20 pessoas, ela faz num dia, né? Então, esse emprego é um emprego que acaba não existindo, da mesma forma que o patrimônio na Marambaia também não existe, porque os exercícios de tiro e de bombas da Marinha destruíram já praticamente todo o patrimônio, todas as fazendas históricas, as duas fazendas históricas dos Breves, então, que seria patrimônio histórico, já praticamente não existe mais, e o patrimônio ambiental também, né? Então, na verdade, só finalizando, acho que já acabou o meu tempo, né? Remanescentes de quilombos não são apenas exemplos de racismo ambiental, porque muitas vezes eles não podem ser, a gente não pode caracterizar as iniciativas que os atingem como motivadas pela presença deles pura e simplesmente, mas eles são caracterizados internamente, né? Quer dizer, eu acho que a gente, no caso dessa discussão, da nossa conceituação sobre remanescentes de quilombos, talvez esse diálogo com vocês possa ajudar até a avançar na nossa conceituação de remanescentes de quilombos, que eu me dei conta disso, porque ele é constituído dessa estrutura de vulnerabilidades em que o racismo ambiental é uma base fundamental de formação histórica dos próprios grupos, né? E eu acho que esses dois exemplos são exemplos bastante paradigmáticos.